Opa, e aí, beleza? Hoje eu vou falar com você sobre uma prova que muitas pessoas me questionam no canal, no nosso canal aqui do YouTube e também por e-mail. Essas pessoas elas querem saber como se desenvolver na carreira, como se tornarem especialistas no mundo Linux, no mundo open source. E quais as certificações melhores, né? Quais as mais reconhecidas para se trabalhar, quais as mais fáceis de se tirar, as que têm mais mercado para elas. E, cara, sem sombra de dúvida, uma das mais reconhecidas mundialmente e que todo mundo sabe que é uma certificação bacana é a LPI. São as certificações do Linux Professional Institute, que é uma certificação, são certificações de padrão global. Ou seja, a certificação que você tira aqui no Brasil, ela vale para você trabalhar com Linux em nível profissional em qualquer parte do mundo. E isso pode te ajudar, inclusive, a conseguir uma vaga fora do país, se você tiver uma especialização bacana, um nível bacana de certificação. Não que isso seja o que vai te levar para lá. Claro, a sua experiência conta também, mas a certificação lá fora do país ela é muito valorizada. E o Linux é muito utilizado, assim como é aqui no Brasil. Alguns alunos do Fórmula das Certificações já tiraram a LPIC 1 e estão estudando para a LPIC 2 e para a LPIC 3 também. Então, é algo que, se você investir, você vai conseguir se desenvolver muito rápido, tem muito mercado. Eu vou te contar algumas histórias que vão te abrir a mente para você também tirar as suas certificações. E como tirar as certificações da LPI, né? Na verdade, para tirar as certificações, você tem que conhecer quais são elas primeiro. E para conhecer essas certificações, eu visitei o site da LPI e peguei todos os detalhes de todas as certificações para trazer aqui para você de uma maneira organizadinha, bonitinha, para facilitar a sua escolha, para você ter uma visão ampla de tudo que existe, poder escolher direito e seguir um caminho mais reto até onde você quer chegar. Esse é o primeiro passo para você conseguir se tornar um especialista. Aí você pode falar, pô, Rodrigo, hoje eu não tenho certificação nenhuma, cara. Eu quero saber por onde começar, como que eu consigo ter contato com a tecnologia, começar a entender do Linux. Bom, antes de se certificar, eu recomendo que você procure conteúdos na internet para se habituar ao Linux. Instale um na sua máquina, sobe uma máquina virtual aí se você tiver, instala ele, mexe nele, instala um Apache, instala um banco de dados, sobe um site, mexe, fuça bastante. O Linux você aprende fuçando. Foi assim que eu aprendi e é assim que eu vejo as pessoas aprendendo. Ou seja, na hora do desafio, na hora que você precisa de verdade fazer alguma coisa no Linux, é aí que você aprende. Então, tenha esse contato antes. Se você já tem esse contato e quer tirar uma primeira certificação, imagina que você tem um contato inicial assim e tal. Você quer tirar uma primeira certificação? Essa pode ser a LPI Linux Essentials. Essa certificação, ela te gabarita, ou seja, ela comprova que você conhece bem as linhas de comando, conhece de processos, tem conhecimento um pouco dos programas do Linux, ou seja, que você já sabe como mergulhar no ambiente, né? O código dela, se você quiser tirar essa certificação para começar a ir bem no seu mundo open source, é a LPI 010. Ela é uma prova bem curtinha, são 40 questões apenas em 60 minutos. Ou seja, você tem 1 hora para fazer uma prova de 40 questões. Uma coisa boa desse cara, o certificado ele não expira. Uma vez que você tirou a LPI Linux Essentials, você vai ser para sempre Linux Essentials. Você não tem que pagar, você não tem que fazer nada, ela é sua, né? Então, o porém disso é que a prova é em inglês. Todas as provas são em inglês. Ah, Rodrigo, putz, cara, eu queria fazer uma prova em português. LPI não tem, infelizmente. Pode ser que de outros players tenha. Eu não sei, mas se você der uma pesquisada na internet por provas de Linux que sejam em português, pode ser que você encontre alguma coisa. Eu vou dar uma procurada também. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, tá bom? Aí, o segundo, não o segundo nível, mas uma segunda certificação de uma especialidade ali que se destaque, que está muito em alta agora, é a Linux DevOps Tools Engineer. Ou seja, é o mundo Linux entrando de cabeça no mundo DevOps, no ciclo CI/CD, desenvolvimento ágil, entregas ágeis, né? E o Linux tem que acompanhar isso também. Essa certificação garante que quem tem ela tem um conhecimento prático dos domínios relacionados ao DevOps,
como engenharia de software, arquitetura e data center e troubleshooting. Isso é bastante importante. Eu vejo hoje em dia que as pessoas, elas têm uma capacidade de entrega muito grande, né, onde eu trabalho, porém, na hora de fazer um troubleshooting, de descer para a máquina, de troubleshooting de rede, fazer um TCP dump, por exemplo, fazer um troubleshooting no Apache, ou seja, algo que envolve a infra, às vezes falta um pouco, né? E aí, a gente que tem esse conhecimento se destaca, consegue chegar lá e falar, não, peraí, vamos te ajudar e tal. Todo mundo aprende, né? Mas esse conhecimento de troubleshooting voltado a DevOps, ele é muito bom, ele é muito legal. O código dessa certificação é o LPI 701. A prova, ao contrário da Linux Essentials, que tem 40 questões, essa daqui, a LPI 701, ela tem 60 questões e você tem 1h30 para fazer ela. Ou seja, são mais questões, mais tempo. O certificado, nesse caso, ele expira, ele vale por 5 anos. E a prova também é em inglês, né? Como é um conteúdo um pouquinho mais denso e que varia conforme o tempo passa, não é um negócio bem roots de Linux, né? Que não muda, é difícil mudar. Essa daqui, como ele muda, a prova tem validade. Você vai ver que as outras certificações que eu vou falar também tem, né, validade. Então, se liga nisso. Essa daqui, a LPI 701 de DevOps, tem 5 anos de validade e a prova dela é em inglês. Seguindo, agora vamos falar da queridinha. Todo mundo quer esse diabo dessa certificação. A famosa LPIC-1. Quem nunca pensou em certificar em Linux que não passou por esse termo na internet? LPIC-1. Meu, essa certificação, ela é a que tem mais visibilidade no mercado. Muita gente se baseia para gerar vaga, né, para oportunidades de emprego, quando precisa de conhecimento de Linux, se baseia nela. Ela é muito conhecida no mundo inteiro e é muito conhecida aqui no Brasil. Por isso que ela é queridinha. Por isso que todo mundo que quer ter uma certificação Linux passa pela LPIC-1, que é a LPIC-1 Linux Administrator. E por que ela é tão queridinha assim, Rodrigo? Porque quem tem essa certificação, que são 2 provas, eu já vou falar disso, quem tem essa certificação tem a capacidade de realizar tarefas de manutenção em linha de comando, instalar e configurar computadores em Linux e fazer troubleshooting. Já um troubleshooting mais, vamos falar assim, mais detalhado, com mais difícil de se fazer, né? Ou seja, quem tem essa certificação conhece bem do mundo Linux, já está à vontade num servidor Linux, numa máquina Linux, sabe navegar nos arquivos de configuração, sabe fazer troubleshooting, sabe instalar coisa, desinstalar, deixar a máquina redondinha para ela funcionar bem por muito tempo. E isso é exatamente o papel de um administrador Linux. O Thales, aluno do Fórmula das Certificações, tirou essa certificação, se recolocou no mercado, está trabalhando hoje numa grande empresa, especificamente com Linux. Ele está adorando, né? O código dessa certificação, como eu disse, são 2. Para você se tornar LPIC-1, você tem que tirar a LPI 101 e a LPI 102. Cada uma dessas provas tem 60 questões também de múltipla escolha. Cada uma dessas provas também tem 90 minutos. As 2 provas valem por 5 anos e o idioma é inglês. Aí você pode falar assim, pô, Rodrigo, e se eu tirar só a 101? Eu vou ser LPIC? Não, não vai ser. Você vai ter só a prova 101. É a mesma coisa que hoje, antes da mudança que a Cisco vai fazer, né, claro, você tirar só o ICND1. Você não é CCNA. Para ser CCNA, você tem que tirar as 2. Para ser LPIC-1, tem que tirar as 2. LPI 101, LPI 102. Beleza? Aí evoluindo. Imagina que você tirou a sua LPIC-1 e falou, puta cara, gostei desse negócio de Linux, tela preta, gostei de mexer nos arquivinhos em texto, com o VI, com o Nano, qualquer que seja o editor de texto, eu gosto do VI. Gostei, quero me desenvolver mais, quero tirar mais certificações. Para onde eu vou, Rodrigo? Aí, da LPIC-1, você pode seguir para a LPIC-2, que é a Linux Engineer. É como se fosse um Enterprise, vamos colocar assim, nos 3 níveis. Você tem a LPIC-1, que é um começo do administrador do Linux. Você tem a LPIC-2, que já é o cara mais profissional, conhece um pouco mais profundamente o Linux. E tem a LPIC-3 e as suas 3 variações, já vou falar delas. A LPIC-1 você já conhece, acabei de te falar. A LPIC-2 é a Linux Engineer.
E essa certificação demonstra que você tem capacidade de administrar e configurar redes mistas de pequeno a médio porte. Ou seja, você já consegue trabalhar de uma maneira mais tranquila, planejando, arquitetando, fazendo troubleshooting, deixando o negócio redondinho para redes de pequeno e médio porte. Essa certificação, a Linux Engineer, também tem 2 provas. Pô, Rodrigo, só tem 2 provas? A 1 e a 2 sim, a 3 não, você já vai ver. Então, para ser um Linux Engineer LPIC 2, você tem que ter a LPI 101 e a LPI, perdão, você tem que ter a LPI 201 e a LPI 202. Da mesma forma que no LPIC 1, aqui você tem que ter 2 provas também, 201, 202. E de novo, cada exame tem 60 questões com 90 minutos de duração. 1h30 para 60 questões, totalmente em inglês também, né? Eu pessoalmente conheço poucas pessoas que têm a LPIC 2. Por quê? Já é um nível de desenvolvimento um pouco maior. A gente pode até falar disso num outro vídeo, porque as pessoas tiram uma certificação, começam a trabalhar muito com o Linux. Isso é comum de acontecer. Se você aí passa por isso, deixa o seu comentário aí. Começam a trabalhar, se desenvolvem, ganham um conhecimento muito legal de LPIC 2 e LPIC 3, por exemplo, mas não tiram as certificações, porque estão no dia a dia ali, batalhando, fazendo as coisas funcionar. Se você está nessa situação e quer tirar a LPIC 2 e evoluir e dar uma carimbada lá no seu currículo que você é certificado, e isso é muito importante, né? Então, tira a LPIC 2, vai lá, estuda para LPI 201, para LPI 202. Eu vou deixar os links aqui do conteúdo das provas, né? Do guia do exame que tem lá no site. Aí você pode entrar lá e dar uma olhada para ver se você está preparado ou não. Se não tiver, mata o que precisa, vai lá, tira a prova. Ah, e uma coisa importante, para você ser um LPIC 2, ou seja, para você ter essa certificação de Linux Engineer, você precisa ter uma LPIC 1 ativa, ou seja, você tem que estar dentro do prazo dos 5 anos com a LPIC 1 ativa para poder fazer as 2 provas do 2 e se certificar. Então, fica de olho nisso para não comer bola e não perder dinheiro aí fazendo prova sem poder ter o certificado na mão, beleza? Agora o topo da cadeia, o topo, LPIC 3. Eu conheço, cara, muito pouca gente que tem essas certificações. Por que certificações, Rodrigo? Porque você pode ter 3 tipos de LPIC 3 aí, né? Existe, vamos falar da primeira, vai. Existe a LPIC 3, Enterprise Professional Mixed Environment, ou seja, ambientes mistos, né? Você é um cara top de Linux para ambientes mistos. Essa certificação garante que você tenha capacidade de integrar serviços em Linux em um ambiente complexo da empresa inteira. Ou seja, falando com outros sistemas operacionais, falando com rede, falando com os departamentos, fazendo o Linux servir a empresa inteira. Por isso, ambiente misto. Essa certificação, ela tem o código de LPI 300. O exame dela também são 60 questões alternativas e dissertativas. Mas se liga, se você fala assim, putz, cara, 60 questões? Suave, de boa, rapidinho eu chego lá. Se engana, essa prova é muito densa. Então, se liga nisso, se você for tirar essa certificação, se prepara para entrar no detalhe do Linux, porque ela é bem densa, bem pesada, não é uma prova fácil. Puta, Rodrigo, é difícil de chegar lá? Cara, não é. Assim, difícil mas é possível. Porque se tem um monte de gente que chegou, você também consegue, né? Então, não desista face aos desafios que existem por aí na sua frente. Se você quer chegar lá, vai lá e chega, né? Essa prova ela tem 90 minutos também. Ou seja, uma prova mais densa com 90 minutos, puta cara, pode ser que não dê. Então, você tem que estudar bastante. A validade dessa certificação, como as outras, são 5 anos. E para você se tornar um LPIC 3, independente da certificação, você tem que ter uma LPIC 2 ativa, né? A prova, 100% em inglês também. Eu conheço a história de um cara que foi chamado para trabalhar na AWS. E quando estava fazendo a entrevista, ele era certificado LPIC 3. Quando estava fazendo a entrevista, o pessoal começou a entrar no detalhe do Linux
de gerenciamento de memória, de um monte de coisa. E ele conhecia tudo isso. Por quê? Porque ele era certificado e tinha o conhecimento necessário para estar lá. Foi aprovado, está trabalhando na AWS com Linux na Irlanda. Ou seja, saiu do Brasil, se pirulitou, foi para lá e agora está super bem lá, super feliz. Então, putz, cara, será que eu consigo? Consegue. Tem que trabalhar bastante, tem que se desenvolver. Você chega lá se você colocar isso na sua cabeça. Legal? Então, vamos para a próxima. Agora a próxima. LPIC 3 Enterprise Professional Security. A minha queridinha. Essa, meu, putz, eu adoraria tirar. Não sei se algum dia eu vou mergulhar nesse mundo Linux para chegar nela. Mas falou de segurança, brilha meu olho, porque eu adoro esse tema, né? A LPIC 3 de segurança garante que você tem capacidade para proteger e fortalecer os servidores, serviços de rede e todos os serviços de Linux que você vai colocar no ar. Pô, Rodrigo, como assim fortalecer, cara? É um termo em inglês que a gente usa que chama fazer o hardening, né? Você vai fazer o hardening da máquina. Ou seja, você vai deixar rodando nela só o que é necessário, com segurança, de um jeito muito focado para que tudo seja feito com o menor risco possível. Dá para zerar o risco? Não dá. Mas dá para trabalhar com muita segurança de uma maneira muito legal. E a LPIC 3 faz isso para você. Você aprende isso. Você aprende não, né? Você estuda, se certifica para mostrar para todo mundo que você conhece disso. O código dessa certificação é a LPI 303. O exame aqui também tem 60 questões alternativas e dissertativas. E a prova, 90 minutos. De novo, pode dar, pode não dar, depende do quanto você estudou, né? Mas se você chegou nesse nível, eu acredito que você vai chegar lá. O certificado também vale por 5 anos e você também tem que ser LPIC 2 ativo para conseguir ter essa certificação. Não adianta nada passar na prova e, putz, meu LPIC 2 não saiu, putz, eu só sou LPIC 1. Besteira, você está perdendo dinheiro, né? A prova também totalmente em inglês. Hoje conheço uma pessoa que é LPIC de segurança e ele é gerente de segurança da informação numa grande empresa, uma grande multinacional. E ele tem também um projeto pessoal para propor serviços de segurança de DNS na internet, né, DNS seguro. Então, se você chega nesse nível, você adora o que você faz, assim como ele faz muito bem assim como ele faz. E isso garante que você vai se manter sempre atualizado para conseguir manter a sua certificação e ficar sempre imerso no mundo da segurança da informação, o que é bastante importante, né? Se você chegou nesse nível, então quer dizer que você realmente sabe onde você quer chegar, que você sabe o que você quer e que você adora trabalhar com Linux igual ele, né? Então, segue firme. Se você quer trabalhar com segurança em Linux, o caminho para você é esse aqui. Agora, vamos falar da última, que é a Enterprise Professional Virtualization and High Availability. Ou seja, você vai comprovar que você tem conhecimentos de virtualização no open source, ou seja, em ambientes Linux, e também de criar ambientes distribuídos de alta disponibilidade. Ou seja, você aí está construindo ambientes de missão crítica em Linux. Ou seja, ambientes que não param, ambientes que estão em nuvem híbrida, nuvem pública, nuvem privada, e aí vai embora, né? E isso é bastante importante hoje, porque as empresas estão migrando muito para a nuvem. E quem tem esse conhecimento, está muito à frente. E se você tiver essa certificação, você vai estar mais à frente ainda. Não conheço ninguém que tem essa certificação. Deve ter bastante gente por aí que tem, mas eu não conheço, infelizmente. Adoraria bater um papo, tomar um café com um cara desse. Deve ser um papo super legal, falando de tecnologia, falando de desenvolvimento profissional. Porque chegar aqui, não é para qualquer um. O código dessa prova é o LPI 304. E o exame também tem 60 questões em 90 minutos. 60 questões alternativas e dissertativas em 90 minutos. Putz, dá? Pode ser que sim, pode ser que não, depende de você, né? A validade do certificado também são 5 anos. Você tem que ter também a LPIC 2 ativa para poder ser um LPIC 3, Virtualization IHA. E a prova também 100% em inglês. Agora você pode falar assim, pô, Rodrigo, beleza, conheci todas as provas, já sei qual é o caminho que eu quero seguir, mas cara,
Quanto custa esses diabos dessas provas? Bom, vamos falar primeiro onde você pode fazer, né? Antes de falar do preço. Você faz as provas da LPI todas nos sites da PersonVue, ou seja, você vai lá, registra a sua prova, escolhe um site perto ou próximo onde você consiga ir para fazer a sua prova, poder agendar. O Thales, por exemplo, ele morava em Belo Horizonte, se não me engano, morava em Minas e foi fazer a prova em Belo Horizonte. Ou seja, tinha um site da PersonVue ali. O mesmo vai acontecer com você, né? Você vai conseguir encontrar um lugar mais próximo para poder fazer a sua prova. E os valores, Rodrigo? A LPI Linux Essential, $100. DevOps Tools Engineer, 200. LPIC 1, 200. LPIC 2, 200. E LPIC 3, $200 por exame. Ou seja, vai fazer LPIC 1, 200 na LPIC 1, 200 na 101, 200 na 102. Vai fazer LPIC 2, $200 na 201, $200 na 202. Então, você consegue se planejar ao longo do tempo para não ter que desembolsar uma grana muito alta de uma vez só. Você não precisa pagar tudo de uma vez. Você pode fazer aos poucos, planejado, para chegar lá com qualidade, com saúde, né? Que é o mais importante. Não adianta nada você ficar doido estudando, torrar uma grana e não saber se vai passar, porque aí é jogar dinheiro fora. Aí você pode me perguntar, assim como já me perguntaram e sempre me perguntam: pô, Rodrigão, legal, cara, eu quero tirar a LPI, mas eu não sei qual material é bom, me indica um aí? Indico, sim, sem problema. Assim, a referência do Fórmula das Certificações é sempre utilizar os materiais oficiais, porque eles, não tem erro. Porém, no Brasil, tem muita gente boa vendendo curso online de Linux para você passar nas provas da LPI. Então, se liga nisso. Se você quer tirar a sua prova, dá uma fuçada na internet que você vai encontrar gente boa com um curso legal. Se você não tem muita grana para investir, não que esses cursos sejam muito caros, R$3.000, não, eles são acessíveis. Se você não tiver muita grana para investir nesse momento, vai na Udemy, procura lá, tem cursos com preços muito acessíveis que você vai conseguir fazer, cursos em português que vão te levar a dar um passo na direção do que você quer. Além disso, você encontra muito material, mas muito material mesmo, de graça, de tutorial e procedimento para mexer com Linux na internet. Entra lá, como instalar um web server? Você consegue. Como instalar um banco de dados MySQL no Linux? Você consegue. Como instalar um servidor CentOS? Você consegue. Então, você começa a ter esse contato desde o começo, de uma maneira gratuita na internet. Se você quiser tirar a certificação, procure esses caras aí, que eles vão te ajudar nesse sentido. Agora, como estudar para a prova para conseguir ter um resultado legal? Eu vou deixar aqui no link no vídeo os links dos objetivos do exame da LPI, de todas as provas. Esses objetivos de exame vão te ajudar a ter uma ideia do que cai na prova. E tendo uma ideia do que cai na prova, você consegue se planejar. E se planejando, você consegue estruturar os seus estudos ao longo do tempo de uma maneira que você não se sobrecarregue. Ou seja, se você se sobrecarregar, o que vai acontecer? Você vai largar os estudos, não vai tirar sua certificação e vai continuar onde está, sem se mexer, né? Que não é bom. Então, planeja direitinho para não ter erro, para você conseguir evoluir na sua carreira, mantendo hoje o seu ritmo, né? Seu ritmo de trabalho, de vida pessoal, de vida social, de tudo. E depois de criar o planejamento, que isso não é só isso que é suficiente para passar na prova, você tem que estudar com estratégia. E para estudar com estratégia, eu recomendo que você dê uma olhada no Fórmula das Certificações. Como eu disse, o Thales já passou na prova da LPIC 1 e está querendo fazer as outras, está estudando, se desenvolvendo, né? Pelo menos ele me falou isso quando tirou a primeira certificação do Linux. E você pode fazer o mesmo. Vou deixar o link do Fórmula das Certificações aqui para você dar uma olhada no site. Você pode tirar qualquer prova que você quiser estudando pelo método de estudos do Fórmula. Ele foi 100% desenvolvido para certificações em TI. Então, ele é o que você precisa para conseguir planejar direito, estudar com qualidade, com estratégia, para chegar mais preparado na hora da prova. E qual a dica de ouro para ser um LPI? Pô, Rodrigão, dá a dica de ouro aí para a gente passar na prova? Beleza, você faça o seu planejamento com calma. Se você quiser,
deixa uma mensagem aqui, eu te ajudo nesse planejamento. Estude com disciplina e estude com método. Não adianta nada você mergulhar nos estudos, estudar 8, 10 horas por dia, se matar de estudar, se cansar fisicamente e mentalmente para chegar na prova esgotado. O que vai acontecer? Você não vai passar. Se você tiver um método de estudos e estudar com planejamento e disciplina, você vai chegar lá inteirão, vai conseguir estudar bem, vai estar preparado e vai atropelar a prova, vai se certificar. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com um montão de alunos do Fórmula das Certificações, que tiraram um montão de certificações, e é isso que vai acontecer com você, se você seguir essa dica. Beleza? Então, ficamos por aqui. Falamos de Linux hoje, vamos falar de outras certificações no futuro. Se você quiser que eu fale de alguma, deixa aqui no comentário também. Legal? Então é isso. Te vejo na próxima. Falou!